Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que foi o mês de agosto, o que a gente fez, qual é o nosso cenário. A gente está aqui com o Paulo Val, que é o nosso economista-chefe, o Fernando Chibante e o Pedro Dreia, que são os gestores macro, e, por fim, o Duda, que é o nosso CIO, também vai falar sobre a parte de renda variável. Como da outra vez, a gente vai deixar em aberto a sessão de perguntas e respostas, e ao final do nossa palestra, a gente vai tentar responder a maioria das perguntas, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Paulo. Paulo, por favor, pode começar. Beleza. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu queria começar falando sobre a continuidade do que a gente conversou no qual passado, que era a retomada da economia global. É uma economia que tem claramente duas velocidades, né? A gente tem um segmento que está sendo puxado pelo consumo de bens. Isso aí está sendo afetado pelos estímulos fiscais, estímulos monetários. Isso acaba tendo um impacto em cima da indústria, que é o setor que, quando a gente olha do lado da oferta, é o setor que tem um dinamismo maior e tem tido dados bastante positivos, inclusive com o consumo das famílias, de bens especificamente, em alguns países, superando o patamar pré-Covid. Isso tem tanto o lado desses estímulos que eu comentei, quanto também o lado do menor consumo de serviços, a renda na mão das famílias, a renda disponível para consumir com esses bens, ela acaba ficando maior, e aí você tem esse movimento. Um outro segmento que também tem apresentado dados bastante chamativos, né, que chamam a atenção, é a parte de construção. A gente tem aí também um movimento de mudança, de busca por imóveis maiores, e isso, mesmo que mais afastados dos centros, dos grandes centros, e isso, como reflexo da pandemia também, e acaba também tendo um impacto em cima do setor imobiliário. A gente vê alguns dados assim, mostrando até um boom em alguns países nessa parte de construção. Então, acho que tem esse lado mais pujante, mais ativo, e a contrapartida disso é o setor de serviços. O setor de serviços, principalmente nessas atividades que dependem mais de contato pessoal, é o setor que tem sido mais afetado. Normalmente, serviços é mais resiliente nas recessões, não estão acontecendo isso nesse evento específico. Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto de continuidade, chamando atenção também para a questão da pandemia. Enquanto a gente não tem uma vacina, uma solução para o problema de saúde, é provável que os serviços continuem com essa dinâmica um pouco mais amortecida. E aí, nessa direção, eu acho que cabe chamar atenção também para o que a gente está vendo de números de pandemia. A gente tem visto os Estados Unidos conseguindo um quadro um quadro melhor do que a gente teve no último call, uma perspectiva um pouco melhor, e, por outro lado, alguns países da Europa numa dinâmica agora de elevação de número de casos. Acho que vale a pena só um destaque também, é que mesmo com essa elevação do número de casos, por exemplo, acho que o caso da Espanha é um caso que chama atenção, por exemplo, os casos subiram, mas a gente tem um número de óbitos que é bem menor do que seria esperado se a gente olhasse a primeira onda que a gente teve, né? Isso pode ser porque está atingindo pessoas mais novas, pode ser porque o tratamento é mais efetivo, enfim, independente da razão disso, acho que o que importa para o lado econômico é que isso está acontecendo, uma convivência um pouco melhor com o vírus e com o tratamento da doença. Isso é positivo, embora continue sendo claramente um problema, principalmente para esse setor de serviços. Passando para a parte de política monetária, o grande evento desses últimos dias foi o evento do Banco Central Americano, o Fed, o evento em Jackson Hole, onde você discute, enfim, algumas questões, e é um evento importante que, volta e meia, ele é um foco de discussão de política monetária, de instrumentos,
ou objetivos. E, nesse último caso, o Fed, na figura do presidente, do seu presidente, o Powell, ele introduziu oficialmente essa adoção de um regime de metas para a inflação, mas usando médias de inflação, ou seja, dado que a inflação tem rodado abaixo da meta por algum tempo, nesse sentido, a gente esperaria ele ficar acima da meta também por algum tempo, acima do 2%, moderadamente acima do 2%, a gente não está falando de inflações altas, mas uma sinalização que ele não ficaria incomodado com isso, muito pelo contrário, isso é um objetivo de política monetária. Isso é uma inovação que ele apresenta ali, é uma forma da autoridade monetária sinalizar que ela vai ficar um pouco mais confortável se a inflação chegar em 2% ou até superar um pouquinho. Isso não necessariamente, na verdade, não deveria ser o gatilho para um movimento de normalização de política monetária. Com isso, ele bota ele diferencia esse ciclo dos ciclos anteriores, onde a normalização começaria mais cedo. E vai nessa linha também de mais estímulos por mais tempo. Isso ajuda também a ancorar as expectativas em torno de 2%, enfim, entra nesse arcabouço novo de política monetária do que a gente consegue fazer quando as taxas de juros já estão muito perto de zero, ou em zero, ou abaixo de zero. Então, foi uma inovação nesse sentido. Finalmente, no nosso último call, a gente vinha falando do aumento da atração do Partido Democrata nas eleições americanas. A gente teve uma mudança recente, e agora a gente começa a ver o reverso acontecendo. Acho que tem alguns episódios de violência nos Estados Unidos, e isso está ajudando o Trump a aumentar as intenções de voto nele. Você tem um movimento disso, possivelmente também esses números melhores de pandemia, essa clarificação do cenário também ajuda nessa direção, mas o fato também aqui é que fica um movimento agora, a gente ainda tem 2 meses para a eleição, então ainda tem bastante coisa para acontecer até lá, e o Trump mostra que está bem vivo também nesse cenário. Passando para o Brasil, acho que o destaque obviamente, a política fiscal. Lembrando, o Brasil é um país que tem uma dívida elevada, uma dívida que se aproxima de 100% do PIB numa velocidade grande, tem um déficit elevado. A meta de primário ela ficou uma meta flexível, a gente tem basicamente uma âncora fiscal, que é o teto de gastos, e a gente teve muita discussão nesse mês sobre auxílio emergencial, se prorrogava, se não prorrogava, qual era o valor desse auxílio, teto de gastos se flexibiliza ou não, programa de investimentos do governo. Enfim, tem uma sequência de eventos que foram discutidos, todos eles com impacto fiscal. Acho que com o envio do orçamento ontem e com a sinalização da extensão do programa de auxílio emergencial até o final do ano, com valor menor, e a partir de então, na virada do ano, começaria eventualmente um programa mais permanente. Eu acho que isso ajuda a diminuir um pouco esse ruído fiscal, mas mostra como isso é o calcanhar de Aquiles da nossa política econômica de forma geral. Então, uma maior claridade sobre isso, uma agenda de reformas seria importante justamente para dar um caráter mais institucional, mais previsível, mais permanente para essa questão fiscal. Na parte de atividade, a gente tem movimentos interessantes. Hoje a gente teve a divulgação do PIB, veio um PIB caindo mais do que o mercado estava esperando, que a gente também. Então, por esse vetor, a gente teria até uma notícia negativa, vamos falar assim, embora quando a gente fale de queda de 9%, 9,2% para 9,7%, é uma queda que
normalmente seria uma diferença grande, mas para essa magnitude de queda acaba que não é tão diferente. Mas o que mais importante até do que essa diferença do dado do PIB em si, eu acho que vale a pena chamar atenção para o fato que os dados mais recentes, e mesmo a dinâmica ao longo do próprio trimestre, foi uma dinâmica melhor, foi uma dinâmica já de recuperação a partir de maio. Então, provavelmente, a gente tem dados melhores ali do terceiro TRI, provavelmente com uma expansão ali, algo em torno de 5,5%, 6% de crescimento em relação ao trimestre anterior. E essa dinâmica de recuperação, acho que ela está bem caracterizada na mesma linha dos dados que a gente comentou agora há pouco da economia global. O setor de bens, no lado de consumo, a indústria, no lado de oferta, vindo muito bem, e a parte de serviços tendo um desempenho mais suave, uma recuperação mais lenta. Tem um desenvolvimento interessante, importante até para a gente acompanhar, acontecendo também nos índices de preço, que é reflexo disso, é que essa parte de bens ela acaba sendo inevitavelmente mais sujeita ao impacto da variação cambial e junta esse fator com a demanda aquecida, e o que a gente está vendo nos índices de preço, a gente pode citar o IPCA, por exemplo, é justamente esses segmentos mais aquecidos tendo uma variação de preço mais alta. Provavelmente a parte de alimentos consumidos no domicílio vai ficar com uma inflação em torno de 8,5%, alguma coisa assim no ano, quer dizer, uma inflação até alta, quando a gente fala de números em torno de 2% para o ano, para o índice geral. A parte de bens também bens duráveis, começa a ter alguma alta mais mapeável já há alguns meses. Enquanto isso, por outro lado, a gente tem a parte de serviços rodando bastante baixo, que ajuda a segurar exatamente essa inflação em números mais baixos. Mas a gente vê claramente esse movimento da parte mais dinâmica da economia tendo algum repasse de preços. Juntando essa caracterização do cenário, o Banco Central ele ainda cortou a taxa Selic para 2%, cortou de 2,25% para 2% na última reunião, dado as projeções dele também para o ano que vem, principalmente, que ainda ele não considerava suficientemente próxima da meta, mas e ainda deixou a possibilidade de algum corte adicional, mesmo que seja intercalando reuniões, alguma coisa nesse sentido. Mas, na nossa opinião, dado que a gente está vendo do lado fiscal como um risco, do lado de atividade, que é uma economia que já começa a retomar, do lado de inflação, que a gente está tendo essa mudança de preços relativos e cabe observar o quão perene vai ser isso, e provavelmente a gente não teria nenhum repasse secundário, mas o quanto ainda desse movimento tem para acontecer, acho que juntando tudo isso, a gente tem um cenário que joga na direção do Banco Central parar o ciclo e manter a taxa de juros em 2% por um período de alguns meses, pelo menos, alguns trimestres, pelo menos. Bom, acho que esse é o cenário que eu queria passar. Eu vou passar a palavra, então, para o Pedro Trê para comentar dos mercados. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui, falando dos mercados, então, o mês de agosto teve sequência, esse mood muito positivo, que vem sendo a tônica aí, desde aquelas turbulências mais fortes ali de março e abril. A gente tem citado muito esse cenário mais favorável como sendo muito amparado, principalmente por essa postura dos bancos centrais, né? O Fed acho que tem sido líder nesse processo, dando muito amparo nos estímulos, e o que a gente tem observado é um movimento de fechamento de juros muito expressivo, principalmente nos Estados Unidos. Os juros reais têm feito um movimento muito relevante. Hoje o juro real de 2 anos nos Estados Unidos está em 1,25 negativo, e os juros de 10 anos está em 1,10% negativo, fazendo novas mínimas, um movimento bastante expressivo. A gente vê essa curva americana, então, fazendo um movimento de flattening muito relevante de juro real, né? E isso tem dado a tônica
é muito favorável para os mercados, né? Isso acaba que joga muitos agentes para risco e não à toa a gente tem visto essa performance espetacular dos ativos de risco e dos principais ativos de risco. Além disso, outro pilar é a evolução da pandemia, que continua sem muitos soluços, né? A gente já não vê mais as notícias de vírus e a evolução da pandemia fazendo muito efeito no mercado, os headlines não impactam muito mais, então você tem, de certa forma, uma normalização das sociedades, né? As economias estão se normalizando nesse ambiente de uma liquidez muito forte. Então, é uma combinação que tem sido muito positiva. A gente está vendo as economias, como o Paulo citou alguns números, voltando para os níveis pré-crise, e isso não vai ser suficiente, isso não vai alterar em nada esse perfil dos estímulos dos bancos centrais, dada essa percepção principalmente do Fed. Então, é um ambiente muito favorável, a gente acredita que esse cenário continua. E aí, o que a gente tem feito aqui no mercado de juros, principalmente, de maneira simplificada, a gente tem basicamente hoje duas posições. Lá fora, o tema principal que a gente tem é uma aposta na alta das inflações implícitas, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Eu diria que essa posição é uma evolução do book que a gente vem carregando. Além dessa, a gente tem então essa posição comprada em inflação implícita nos Estados Unidos e uma posição tomada em juros no Brasil. Essas são as principais posições que a gente tem no book de juros hoje. Falando dos Estados Unidos, ela é uma evolução do que a gente vinha carregando. A gente, com essa visão de que o Banco Central americano ia dar dando muito suporte para os mercados, a gente vê com uma posição aplicada em Treasury, conforme os números ficaram as economias foram melhorando, nos Estados Unidos os números aparecendo muito forte, a gente migrou essa posição para uma posição aplicada em juro real, mas a gente preferiu agora migrar essa visão para uma tese de investimento que vai diretamente no que é o esforço maior do Fed, que é reflacionar a economia. Então, a gente está indo na primeira derivada, onde o Fed quer atingir com essa mudança de arcabouço, que o Paulo acabou falando, que foi um evento muito importante. Ele acabou antecipando que seria uma decisão para a reunião de setembro, para meados de setembro. Ele optou por antecipar essa decisão. Apesar de ser as variáveis que ele já estava perseguindo, acho que ficou muito claro que daqui para frente, mesmo com os mercados melhorando, o mercado de trabalho se reduzindo o desemprego, o Fed só vai normalizar os juros, porque antigamente ele normalizava os juros quando o desemprego caía bastante, se distanciava, ficava abaixo da NAIRU, da taxa neutra de desemprego. E o que ele tem dito é que os modelos macroeconômicos têm errado, que normalmente seus modelos projetariam inflação para cima, e isso na prática não tem acontecido. Então o que ele está dizendo eu só vou normalizar o juro quando essa taxa de desemprego estiver abaixo por um período suficientemente prolongado a ponto de impactar o meu nível de preço. Então ele vai esperar a inflação aparecer para ele reagir. Então ele não vai ser proativo, ele vai ser reativo. Então eu acho que isso toda essa combinação de fatores acho que vão facilitar o caminho de reancoragem das expectativas de inflação nos Estados Unidos. Por isso a gente está com essa tese de investimento, acreditando que esse movimento do Fed vai ter sucesso, alinhado com o cenário otimista que a gente tem, está tudo conspirando a favor. Os preços ainda são muito atrativos. Hoje, quando você olha o que tem implícito na curva, é uma inflação que ainda está abaixo do que é a meta de 2% da inflação, ainda mais se você considerar que ele vai deixar essa inflação rodar um pouco acima disso, tem tudo para esse ativo continuar performando. Ele tem performado de maneira muito positiva, tem tido uma contribuição positiva para os fundos, e é uma tese relevante que a gente tem aqui nessa parte internacional. E aí, falando de Brasil, a gente continua com uma posição tomada em juros, é uma posição que a gente já está há algum tempo perseguindo, mas a gente vê com um tamanho muito pequeno, porque era uma tese que não estava dando muito certo. A gente tinha uma tese de que a normalização da atividade econômica faria com que os agentes percebessem que a flexibilização monetária não ia além, e você poderia ter uma rotação de risco. Isso não se confirmou, mas o DI continuou com uma performance muito boa, os juros fechando no Brasil, muito em cima desse cenário de inflação e o Banco Central extremamente dovish, mas o que aconteceu agora em agosto foi uma reversão desse cenário. Como o Paulo falou, a tônica foi essa deterioração fiscal do Brasil, isso acabou até causando um movimento generalizado de correção dos ativos aqui. Eu não falo só dos juros, acho que todos os outros ativos se movimentaram mais ou menos na mesma direção, né, com certo prêmio muito em cima dessa fragilidade fiscal.
Então, você teve essa piora e você teve também, na nossa visão, o Banco Central que encerrou esse ciclo de flexibilização monetária de uma maneira um pouco confusa, né? A gente acha que já estava muito claro que as coisas estavam se normalizando. O Brasil já tem uma posição de destaque na quantidade de estímulos fiscais que foram, na quantidade de dinheiro que foi injetado na economia. Não tinha por que a gente se destacar de maneira tão clara e ter tomado decisões na margem de mais estímulo monetário, com tudo já caminhando na direção de uma normalização. Então, acho que o Banco Central foi um pouco além do que deveria e acabou tendo uma comunicação um pouco confusa, né? Mesmo com o fiscal deteriorando na margem, o Banco Central ainda deixou a porta aberta para cortar mais o juro e implementou o Forward Guidance no Brasil, mesmo sem ter interrompido de vez o ciclo de corte de juros e mesmo no momento de uma incerteza tão grande. Então, acabou que ficou confusa a comunicação. Acho que isso contribuiu ainda mais para o ambiente de steepening de curva, da gente premiar a parte mais longa. Então, todos os fatores acabaram corroborando para um DI um pouco mais pressionado, para a gente ver esse movimento de correção de juros que acabou acontecendo agora de maneira bem relevante no mês de agosto. A gente viu a curva longa de juros abrindo quase 70 bases, a parte curta teve seu primeiro mês de oscilação para cima no ano, então foi um mês de realmente de destaque em termos de realização no mercado de juros. Basicamente é isso, esse cenário um pouco mais desafiador para o Brasil. Acho que essa questão fiscal ela não vai se resolver tão cedo. Hoje está sendo um dia importante com essa coletiva de imprensa que foi dada ali na porta do Palácio do Planalto. O discurso foi muito bonito, mas a gente está com dificuldade de ver decisões sendo tomadas na direção correta, né? A gente não está vendo de maneira prática essa agenda de reformas acontecendo. A gente acabou de estender os auxílios até o final do ano. Na teoria, isso ainda tem que ser votado. Então, a gente está muito nessa batida de aumento dos estímulos no momento em que a economia está claramente numa retomada. Então, os sinais estão confusos. O Brasil está se destacando nessa fragilidade fiscal e a gente acha que é um ambiente que vai continuar sendo desafiador. Então, a gente continua, de certa forma, apostando nesse aumento de prêmio da curva de juros local. Tá? Na parte de juros é basicamente isso. Vamos dar sequência aqui para a parte de moedas com o Chibanti. Boa tarde a todos. Falando aqui na parte de moedas, eu acho que assim, mais relevante para destacar novamente uma performance mais positiva aí das outras moedas aí contra o dólar. O DXY, que é o Dollar Index, aí uma sexta contra o dólar, as principais moedas aí, está entrando no 5º mês consecutivo de melhora. Especificamente o euro também teve o 4º mês seguido, apesar de ter sido um mês um pouco menos pujante do que o anterior, mas ainda assim mais um mês de melhora aí do euro contra o dólar. Destacaria também a moeda da China, o 3º mês seguido de melhora também, até sendo esse último mês um mês onde ele até a moeda até se acentuou aí a intensidade da melhora. Então, acho que isso aí de certa forma influenciou também as moedas da região asiática como um todo e acho que assim no geral a parte de risco acabou performando bem assim. A parte de emergentes foi um pouco mais caso a caso. Acho que dá para diferenciar bem aí o peso mexicano, rublo e o bloco asiático emergente, como eu mencionei, tendo essa performance aí mais positiva. E no lado negativo eu colocaria aí o próprio real, o peso chileno e a moeda da Turquia, né, a lira turca. Parte de volatilidade, eu acho que foi um capítulo interessante também. A gente teve um aumento generalizado aí na parte de vol nas moedas emergentes. No caso do Brasil, a gente acompanhou essa piora aí. Então, a gente tinha dado uma arrefecida aí em termos de volatilidade aí no começo de agosto. Fechou um mês com a vol um pouco mais alta novamente. O Banco Central continua sem, por tudo que a gente lê, acompanha e conversando mesmo com alguns membros do Banco Central, acho que continua sem um diagnóstico aí muito fechado em relação ao que estaria motivando essa volatilidade mais alta. Mas o fato é que ele acabou fazendo uma intervenção no mercado novamente ao longo do mês. Ele vendeu em torno de 1,8 bi
basicamente no mercado de spot. Então, com isso, no total, ele já vendeu 21 bi no spot e 23 bi no mercado de swap. Tá? A parte de fluxo financeiro para a gente ainda segue bastante ruim, bastante negativo. Os dados que a gente acompanha aqui até o dia 21 já mostram uma saída de quase 5 bi no mês. Então, desse lado aí também não vem notícia positiva ainda. Então, assim, na parte de posicionamento, eu acho que é um pouco, como o Pedro e o Paulo já observaram aí, é o outro lado da mesma moeda aí. Eu acho que a gente já vinha com uma performance aí, o euro já vinha com essa performance aí mais forte contra o dólar. A gente já tinha essa posição que a gente tinha montado no mês passado, seguimos com essa posição comprada em euro. Acho que a história por trás, como já foi dito aí, acho que basicamente é esse fechamento aí relativo de juro real, né, basicamente gerado aí pelos policymakers americanos aí em detrimento do bloco europeu. Acho que os principais fatores então que levaram a gente a montar essa posição seguem aí na mesa, seguem valendo. Eu acho que o único risco, talvez, que vale a pena ressaltar aqui em relação a esse trade é na piora aí, na margem de casos de Covid aí na Europa em relação aos Estados Unidos. Eu acho que ainda é um troço que a gente está monitorando de perto, ainda não chega a preocupar, né? Os casos vêm aumentando, mas a taxa de mortalidade continua ainda em níveis bastante tranquilos na Europa e acho que até por conta disso aí, nenhuma medida mais drástica aí de lockout, de lockdown, de fechamento aí da economia foi adotada até agora. Então, acho que por conta disso aí, acho que é uma luzinha amarela aí no caso, mas eu não acho que é o mais relevante. Acho que o mais relevante, de fato, é o que vem sendo feito aí em termos de estímulo de política monetária aí do Fed. A gente acha que no final das contas, o que interessa quem tem mais credibilidade, qual banco central tem mais credibilidade. A gente acha que nessa corrida aí para gerar mais inflação, para atingir o objetivo de mais inflação, a gente acha que o Fed segue na frente, né? Largou na frente e segue na frente. Então aqui na parte de Brasil, voltando para a parte de Brasil, a gente entrou um mês com uma posição comprada em dólar contra o real. Acho que basicamente acho que como o Pedro falou aí, Paulo também, nosso desconforto segue ainda muito grande em relação à parte fiscal e acho que além disso também acho que teve essas baixas aí mais relevantes também na equipe, aí, principalmente no segundo escalão aí da equipe econômica, que também trigaram essa preocupação a mais aí no começo do mês. A gente segue ainda com bastante cautela em relação a esse tema. Olhando aqui um dia após outro, aqui a gente quer olhar um pouco mais, menos o que está sendo prometido e mais os fatos, mesmo o que está sendo cumprido. É uma posição difícil de carregar, porque você tem esse movimento forte aí de dólar mais fraco, aí um vento muito forte aí vindo do outro lado, né, vindo da parte externa. Então, é uma posição que a gente tem que conduzir com bastante cautela e de maneira mais tática. Mas, no geral, a gente tem optado por seguir comprado em dólar. A gente entrou um mês expressando essa posição basicamente via opção e futuro. Quando deu aquele spike ali mais perto de 5,60, a gente saiu da parte de opção, reduziu um pouquinho a posição e seguiu basicamente via futuro, que é como a gente está agora. Então, acho que é basicamente isso. A gente tem, como eu disse aqui, tendo conduzido essa posição de maneira bastante dinâmica, o viés mais de compra de dólar, mas com bastante cautela por conta desse vento externo aí muito favorável. Acho que basicamente é isso. Vou passar aqui para o Duda para fazer os comentários aqui da parte de renda variável. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com os clientes que a gente considera sócios da Alcan. Eu, como portfólio manager e responsável pela parte de ações, eu tenho a boa notícia da gente estar conseguindo entregar mais um mês positivo, um mês até com uma performance bem relevante. Completados aí praticamente 5 meses de pandemia, a gente tem conseguido entregar retornos positivos e relevantes todos os meses. Então, a gente fica bastante feliz por essa consistência
e de conseguir estar retribuindo a confiança dos clientes, tá? Sem dúvida, esse mês o destaque foram os multimercados. O long bias teve uma performance acima de 4%. Indo um pouco para a performance de ações, houve uma correta alocação de risco nossa, principalmente em ações. Isso, inclusive, é uma vantagem comparativa da Alcan. Os nossos multimercados normalmente carregam cerca de 2/3 do risco em ações, aonde você tem mais oportunidade de gerar alfa, ou seja, gerar valor acima do mercado. Então, normalmente já assim, e a gente também identificou corretamente como o melhor mercado. Então, isso tem sido o mercado não só no Brasil, como globalmente o melhor mercado. A gente também expandiu o risco offshore, que os mercados lá fora se comportaram sobremaneira melhor do que no Brasil. O S&P subiu 7%, o Nasdaq subiu 11%. Mesmo com essa performance, nossa carteira performou melhor que os índices. A gente continua focando em tecnologia, expandindo o risco em tecnologia. Então, isso também gerou bastante valor, foi mais uma alocação correta nossa, não só em ações como ações offshore. Mas eu queria deixar bem claro também que a gente gerou alfa no Brasil. Apesar da Bolsa Brasileira ter caído mais de 3%, a gente conseguiu gerar valor aqui. Tá? Então, a gente continua acreditando muito na nossa capacidade de seleção de ativos. Tá? Lá fora, a gente continua focando em alguns temas preponderantemente. O maior seria um 5G e computação quântica. Também a gente tem focado no tema de e-commerce. Também tem feito no tema de software e tema de cartões de crédito. Tá? São as principais posições. E em tecnologia, nós temos mantido posições nos Estados Unidos, no Brasil e na China, preponderantemente. Não por acaso, todos os países continentais e que têm capacidade de desenvolver com grande escalabilidade empresas de tecnologia e com movimento exponencial. Tá? Então, a gente continua, a gente tem mais hoje 50% das posições em risco no mercado offshore, preponderantemente em tecnologia. Temos outros setores também, mas preponderantemente em tecnologia. A gente continua, estamos animados para continuar gerando valor nesse mercado externo, porque a gente tem conseguido diversificar mais a carteira, encontrar outros ativos com grande valor, ou seja, inclusive fazendo uma rotação da carteira favorável. E os nossos cases, efetivamente, os triggers, os gatilhos que a gente esperava para eles gerarem mais valor, também estão acontecendo. Então, a gente acredita que a gente está entendendo o processo, entendendo esse capítulo. Toda noite eu durmo preocupado em não desperdiçar esse movimento. Acho que a gente está num movimento transformacional em tecnologia, em que os usuários, as empresas vão ter ganhos exponenciais e os investidores também. Então, por isso o nosso foco muito grande em tecnologia. Tá? No Brasil, a gente protegeu mais as posições, dados os desafios fiscais, foram amplamente falados aqui pelo Paulo, pelo Pedro, pelo Fernando Chibante. Então, a gente protegeu um pouco mais a carteira, mas ainda estamos comprados no Brasil, não estamos pessimistas com o Brasil. A capacidade de gerar valor e bons ativos aqui no Brasil continua. Então, como eu falei, apesar da Bolsa ter caído mais de 3%, a gente conseguiu gerar valor no Brasil. Continuamos também focando principalmente nos setores de tecnologia aqui no Brasil, primordialmente e-commerce e as plataformas de negociação. Outro tema também que a gente continua perseguindo e também gerou oportunidades, inclusive, de expansão também no mês, foi o setor de empresas brasileiras globais, uma vantagem comparativa global, que ainda tem a proteção de moeda forte. E aí a gente está focando principalmente nas empresas de commodities e varejo e proteínas, então também estamos conseguindo. Continuamos focados no setor de saúde, principalmente as empresas integradas, que também geraram muito alfa nesse mês. E continuamos voltadas para as empresas com uma alta taxa interna de retorno real, as empresas de concessões, as empresas protegidas, e aí principalmente as empresas do setor elétrico, as empresas integradas, as empresas consolidadoras. Então, isso também gera uma vantagem. Olhando para frente, a gente deve continuar olhando primordialmente como a nossa filosofia recomenda em qualidade com tecnologia em primeiro lugar, qualidade com tecnologia em segundo lugar
e qualidade com tecnologia em terceiro lugar. Isso tem sido um mantra para a gente esse ano, está funcionando esplendidamente, eu acho que esse movimento de tecnologia. E quando eu olho para a carteira em si, eu só vejo empresas líderes, empresas consolidadoras, empresas com uma vantagem competitiva tecnológica, e eu acho que isso é fundamental em tempos desafiantes como os nossos de pandemia, transformacionais, com mudanças de hábitos e mudanças de tecnologia, como a gente está falando. Tá? Bom, em commodities, a gente também tem perseguido algumas posições em commodities metálicas, não por acaso, porque também elas são condutoras para essa transformação de tecnologia. Temos alguma posição nisso, mas posição não tão relevante, porque a gente tem perseguido em empresas que são alavancadas, né? De novo, você tem um ganho exponencial com a alta da commodity. Então, também estamos atentos a esse movimento também é um movimento global, também, novamente, alavancado em tecnologia, mas a gente prefere estar endereçando mais isso em empresas, e isso também está funcionando em termos de alfa sobremaneira. Tá? Bom, estamos otimistas para frente, agora falando um pouco para o futuro, porque a gente tem conseguido diversificar, como eu falei, a carteira, novos nomes de tecnologia, a gente tem se debruçado fortemente, feito um forte investimento de pessoas, as nossas análises quantitativas, inclusive as nossas análises agora de inteligência artificial, nossos modelos têm confirmado nossas posições, então a gente sempre age, em primeiro lugar, segundo nossa filosofia, com base no fundamento, mas a análise quantitativa tem confirmado e, principalmente, tem gerado uma proteção em termos de gestão de risco e de proteção. Né? Também queria relevar que os nossos principais ativos para estarmos protegidos mais no portfólio foram ativos também que performaram pior no mês aí de agosto. Né? Destaque aí, principalmente para o setor de bancos, que novamente não performou bem. Então, mais uma vez, confirma o nosso cenário. Tá? O que nos deixa bastante otimismo é a nossa consistência de resultados, o nosso índice Sharpe. Né? O que é o índice Sharpe? É o excesso de retorno sobre a volatilidade, que os fundos têm uma meta ser acima de 1, estão rodando acima de 2. Então, dá um exemplo para ficar mais simples. O retorno absoluto está indo com uma performance de quase 10%, agora terminado 2/3 do ano, ele já está batendo a meta de retorno dele, que é CDI mais 8%. Tá? Só que a volatilidade dele, que deveria ser target ser 8%, apesar de estar perseguindo essa volatilidade, ela tem sido quase a metade disso. Então, essa proporção, nesse excesso de retorno sobre a volatilidade, tem sido quase ou acima de 2. Tá? Queria deixar bem claro também para os clientes que os fundos têm risco, em algum momento a gente vai ter volatilidade, mas segundo a nossa filosofia, toda vez que nossos temas estão convergindo, e a gente está bastante confiante que são temas de curto prazo, de médio prazo, muito fortes, com uma seleção de ativos boas, a gente expande a carteira. Quando eles não estão convergindo, a gente reduz o risco. Então, essa confirmação tem feito, dando espaço também para a gente expandir o risco. Eu queria só ressaltar como é que a relação, mais do que o retorno, a relação de risco-retorno está bastante favorável. E também queria reforçar como é que a nossa relação de retorno de risco está muito favorável. Por exemplo, eu demoro apenas 4 dias para sair de qualquer ativo do fundo. Tá? Não, pela nossa regra de risco, eu tenho que sair em até 15 dias. Tá? Então, também confirma como é de forma bastante favorável a nossa relação de retorno-risco. Tá? Queria terminar também com mais uma boa notícia para os nossos investidores. Nesse mês de agosto, a gente recebeu mais um prêmio de qualidade, um prêmio que a gente gosta muito, porque, primeiro, pela casa, que foi o veículo de comunicação Valor, ele analisou principalmente como a gente acha que os fundos devem ser analisados, de novo, por uma relação de retorno-risco favorável, por um Sharpe favorável, como eu expliquei, e praticamente todos os nossos fundos foram premiados. O retorno absoluto, o long bias e o long short. Tá? Então, todos os fundos foram premiados, o que confirma a nossa boa relação de retorno-risco. E assim,
O long short e o retorno absoluto agora estão fechados. O long bias a gente acha uma excelente oportunidade de investimento. Eu, inclusive, que tenho todos os fundos e aumentei recentemente em todos os fundos, aumentei sobremaneira no long bias, um fundo que a gente vai estar mostrando mais para os investidores. Acho que investidores relevantes realmente maturando. Então, queria reforçar a qualidade desse fundo. E, por último ponto, o retorno absoluto, que teve uma janela de fechamento, tem tido muita demanda para captação no fundo. A gente está querendo gerar um espaço agora em setembro, um espaço curto, para algumas pessoas não conseguiram se beneficiar, e, como eu falei, a gente está conseguindo expandir o risco nos fundos. Então, eu queria também reforçar que a gente está atento a essas demandas, mas a gente só faz isso realmente quando a gente acha que a relação de retorno-risco é bastante favorável, e a gente está vendo algumas opções realmente bastante favoráveis. Com isso, eu queria finalizar e passar a palavra para a Isabel. Bom, obrigada, Duda. Obrigada, pessoal. A gente tem algumas perguntas, talvez não dê para responder a todas, mas, Paulo, se você puder responder essa do Matheus Coutinho, ele pergunta o seguinte: o governo informou hoje que enviará a reforma administrativa na quinta-feira. Qual a nossa expectativa do impacto fiscal que essa reforma terá e qual a expectativa do prazo de aprovação? Bom, a estimativa do impacto ela é bastante imprecisa nesse momento, até porque o governo ainda não enviou a proposta. Mas se nós olharmos o que foi proposto até o final do ano passado, que era a proposta que estava pronta, e para ele enviar até quinta-feira vai ser muito parecida com isso. O que era? Era basicamente enxugar o número de categorias, fazer uma curva de salários mais inclinada, e onde só os funcionários com maior qualificação, com melhor avaliação, na verdade, chegariam aos postos mais altos e teriam salários mais altos. Então, a estimativa do governo para isso era que, quando você consolidava todas as esferas do governo, você conseguiria, ao longo de 10 anos, um impacto de 400 bi. É bem factível. Se você tem uma estimativa também do governo aqui, até 2030, você teria mais ou menos 40% do funcionalismo se aposentando, ou pelo menos apto a se aposentar. Então, você teria, mesmo sendo só para os novos, seria uma reforma que começaria devagar e iria ampliando o impacto ao longo dos 10 anos. Isso é o tipo de medida que é essencial, porque, como a gente tem visto, o teto de gasto ele vai pressionando as despesas correntes, as despesas obrigatórias. Você precisa, de alguma forma, de trabalhar melhor essas despesas. Prazo de aprovação, difícil imaginar que isso vai ter alguma tração até a eleição. E a eleição, a gente está falando aí até o final de novembro, o segundo turno das eleições municipais. Aí, dezembro, provavelmente vai ser um mês muito dominado pela discussão de orçamento no Congresso, então provavelmente também vai ser uma discussão mesmo que tenha essa discussão de reforma administrativa, ela vai ser bem preliminar no Congresso, e a gente provavelmente teria uma aprovação disso para o primeiro semestre. Eu acho que o parlamento, pelo menos uma parte relevante, mas que tem uma tendência grande sobre o parlamento, já entendeu que é necessário. Então acho que a gente poderia ter uma aprovação disso para o final do primeiro semestre do ano que vem. Tá ótimo, obrigada, Paulo. Tem algumas perguntas sobre juros, né, mercado de juros. Pedro, se você puder responder algumas. Uma delas é: juros atipicamente baixos no Brasil, reflete uma visão da gestora que algo pode estar fora do lugar nesse segmento. E a outra é sobre também juros no Brasil, se a gente ainda possui uma boa margem para manobra e podem gerar bons retornos ao fundo. E perguntou-se também se a gente encerrou a posição em ouro, né? Isso devido ao ouro ter subido muito ou por enxergar menos riscos, menos risco nos demais ativos? Não, ótimo. Essa parte de juros é bem polêmica, acho que é um tema muito presente na nossa discussão. Eu acho que para responder, você tem que colocar a variável tempo. Acho que o juros está fora do lugar, eu acho que conjunturalmente não. Eu acho que a atual conjuntura, o nosso juro real neutro provavelmente é negativo. Você tem um hiato gigante na economia,
uma inflação está muito baixa e realmente, como o próprio Banco Central fala, a condição exige um estímulo monetário extraordinariamente elevado. Mas agora, uma coisa é a fotografia, outra coisa é o filme. Da maneira como o filme está tocando, se nada for feito com relação a reformas e equacionamento do nosso déficit, o juro não vai poder ficar onde está. Então, as coisas têm que se mexer, a gente tem que melhorar para esse juro poder continuar onde está. Então, e essa sensação que a gente passou de atipicamente fora do lugar era mais ou menos isso. Da maneira como as coisas estão evoluindo, essa nossa passagem por esse juro baixo pode durar pouco. E aí, nos nossos cenários mais pessimistas, a gente não consegue descartar a possibilidade do Banco Central talvez ter que subir o juros já no final do ano. Se a gente estender auxílio emergencial, se o orçamento de guerra passar para 2021, se a gente continuar nessa agenda de estímulos no ano que vem, a gente vai ter que revisitar essa estratégia, porque essa deterioração fiscal vai inevitavelmente contaminar as expectativas de inflação, né? E isso vai acabar tendo um efeito perverso na economia, vai acabar elevando os preços. O próprio Banco Central fala que o trigger para ele normalizar os juros seria as expectativas de inflação convergirem para a meta. Então, respondendo, acho que não está fora do lugar, mas acho que a gente tem que fazer o dever de casa para ele poder permanecer onde está. Se continuar do jeito que está, dificilmente a gente vai conseguir sustentar. Com relação a oportunidades no mercado de juros, também é uma pergunta interessante que sempre acontece em final de ciclo. Eu tenho uma trajetória bem extensa em mesa de juros e todo final de ciclo era sempre a mesma coisa. Agora que acabou os juros, o que você vai fazer? Mas a verdade, e uma das vantagens de ser um país emergente, é que uma coisa, eu não te garanto retornos, mas te garanto volatilidade. Então, a gente tem movimentos de normalização de juros, as oportunidades se apresentam. Eu acho que a gente, até enquanto OCAN, já teve diversos momentos onde a gente teve tomado em juros. Então, como a gente está agora, eu não estou dizendo que isso aqui é uma posição estrutural, tá? É importante passar esse recado também. Obviamente, a gente se reserva o direito de mudar de opinião assim que esse call acabar, obviamente, mas a gente está identificando essa janela de curto prazo. Eu acho que é uma assimetria bem relevante até. Apesar da curva estar com nível de inclinação muito forte, a gente ainda acredita que pode continuar tendo prêmio. Teve mais alguma pergunta, Bel, de juros? Eu acho que foi tudo atacado. Tem uma né? aqui. Na parte... Uma parte já foi respondida, mas o Arnaldo perguntou aqui, com os FRAs superando 9% a partir de 2027, quais os impactos dessa inclinação na economia, condições financeiras e crédito, e quais os trade-offs desafiam o Bacen ao manter Selic em 2%? Exatamente, eu acho que o Banco Central está de olho nesse termômetro, isso eu acho que reflete, em parte, a nossa fragilidade fiscal, mas eu não acho que ela esteja completamente representada nesse FRA, porque eu acabei esquecendo de comentar, mas a gente viu uma medida recente que foi essa transferência de resultado do Banco Central para o Tesouro Nacional de 340 bi, se eu não me engano, com o objetivo de aliviar o acesso do Tesouro Nacional no mercado de títulos públicos, para reduzir a necessidade de financiamento de curto prazo, para a gente não ter que emitir com custo tão elevado. O Banco Central, essa medida acho que acabou anestesiando um pouco, acho que os preços não estão refletindo o nosso verdadeiro risco. O Banco Central está muito de olho nessas inclinações, inclusive tem sido objeto de política monetária dele, esse forward guidance que eu comentei, que ele acabou implementando nesse Copom, ele está tentando comprimir essa curva longa, mas acho que tem pouco que ele pode fazer. O Banco Central controla a parte curta da curva, não controla a longa. A longa está sujeita a milhões de fatores, cenário externo, emissões do Tesouro, política fiscal e tudo mais. Então, isso ele não controla. O desejo dele é que esses FRAs fossem mais baixos, porque isso, o canal de contagem que foi a pergunta na economia é através do estímulo, né? Você tenta comprimir essa curva longa que tem mais impacto nos financiamentos, mas só a boa vontade, só a vontade dele, corrigindo, só a vontade dele não é suficiente para derrubar isso. Acho que para isso acontecer, a gente precisa avançar nessa agenda de reformas que ainda está deixando a desejar.
Tá ótimo, obrigada, Pedro. Duda, tem duas perguntas sobre renda variável que até são parecidas. Uma delas pergunta qual é a nossa visão em relação à diferença de performance entre Bolsa brasileira e as lá de fora. E a outra é qual a leitura da atratividade dos mercados emergentes? Quais motivos suportam o descolamento de performance entre a América Latina, EWZ e EWW, que é México, né, versus IEM Ásia? Primeiro a gente tem que botar um pouco em perspectiva, né? Não é só um mês, né? Mês passado, por exemplo, né, julho, a Bolsa brasileira tinha performado bem melhor do que a Bolsa americana, tá? Mas a Bolsa americana também tinha rodado positivo. A Bolsa americana, os índices americanos rodaram pelo 5º mês consecutivo de alta, né? Aqui vinha também uma performance bastante favorável, mas nesse mês foi negativo. Indo primeiro para Brasil, a gente acredita que a performance negativa foi como que foi, de novo, né, sobre a maneira falada nesse call, pelos riscos fiscais. Não é que o Brasil, não é que a equipe econômica não queira ter disciplina fiscal, não é até que, vamos dizer, até o Congresso não queira, mas dado a expansão, o Brasil já tinha uma situação desafiante, dada a expansão fiscal que foi feita durante a pandemia, e aí fica muito difícil reverter, né? A gente está reduzindo, mas mantendo uma expansão até o final desse ano numa ajuda emergencial. Ano que vem os desafios vão ser bastante grandes. Eu acho que vão se buscar, mas a gente acredita que não vão conseguir atingir a nível de fácil, ou seja, atingir plenamente. Então, a gente vai ter que ficar fazendo sacrifícios um pouco para conseguir, vamos dizer assim, passar de ano, ter umas contas razoáveis, né? Então, vai ser bastante desafiante e acho que não vai favorecer todos os mercados. Aqui foi falado até, por isso nossa posição um pouco tomada nos juros, tomada no dólar em relação ao real, e mais protegida aqui. Então, sem dúvida, eu acho que foi essas questões fiscais que a gente não conseguiu resolver ainda, como a gente equacionar a fazer a disciplina fiscal e reverter a alta já com medidas para o ano que vem. Tá? Agora, como eu falei, eu não sou pessimista em relação ao Brasil, não. Eu sou otimista, inclusive, em gerar valor. Então, eu estou comprado em Brasil em ações, só que mais protegido. O tema também, o que a gente acredita é que, nesse momento, aí eu pego uma frase aí do Pedro Lux que falou que é importante saber que o gestor, que às vezes em tempos excepcionais, acontecem medidas excepcionais, a gente muda a posição, né? Se o Brasil endereçar um pouco mais essa parte fiscal para o ano que vem, principalmente, a gente vai ficar muito animado e vamos expandir aqui as posições e apostar mais positivamente. Mas nesse momento, a gente acha que Estados Unidos, em primeiro lugar, e China são países com mais alfa, né? Tem uma míriade também de ativos como o Brasil. É claro que o nosso círculo de competência é maior em cobrir as empresas no Brasil, porque a gente faz isso há 30 anos, mas a gente tem uma cobertura lá fora das empresas, a gente se debruça sobre os detalhes, então fica mais claro que nessa saída da pandemia eles estão numa situação melhor. E o tema de tecnologia, que aí casa o macro com esse tema de países melhor, com um tema setorial, também tem mais riqueza de empresas e riqueza de recursos, e riqueza de investimento, riquezas em novidade, vantagens comparativas nessas empresas nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e na China também. Então, também por isso a gente tem se posicionado mais, nesse momento fez uma expansão lá para fora. Aqui dentro a gente sempre fica animado em fazer uma exposição, pelo menos bruta. O que é a exposição bruta? Pode ser o mesmo protegido, porque como a gente conhece muitos ativos e conhece, inclusive, as posições técnicas favoráveis para estar vendido em alguns papéis para proteger essas posições, a gente conseguir gerar valor. Ou seja, a gente sempre vai ter risco alocado no Brasil e esse risco será relevante porque a gente sabe gerar valor mesmo em mercados de lado ou até mercados em queda. Aí perguntaram também sobre os índices de emergentes. Então, foi como a gente comentou, né? O EWZ teve uma performance ruim e tem sido uma performance ruim no ano, porque você tem no EWZ o efeito da Bolsa Brasileira, que ainda está em queda no ano, né? Próximo de 13%, ainda somado ao efeito do câmbio, né? Que também teve uma desvalorização. O Brasil também conseguiu ser recorde um pouco nessa desvalorização. Comparado a mercados emergentes, ele já fica bem atrás, o EEM, por exemplo, que perguntaram, e aí o EEM tem uma composição de mais de 30% da China, que, de novo, está mostrando uma consistência e uma recuperação mais rápida. Até que ela foi a primeira a ser impactada pelo Covid, ela saiu mais rápido.
Então, também tem esse favorável. Tá? O EWW, quando você pega, como a Isabel comentou, índices no México, podem estar tendo uma performance melhor do que o Brasil, mas a gente não gosta muito do micro do México. A gente acha que o Brasil tem mais empresas com vantagem comparativa, mais empresas alfa no Brasil. Então, se for necessário com proteção, mas a gente prefere estar mais investido no Brasil, mas a gente cobre, a gente acompanha as empresas mexicanas também. Tá? E aí, a América Latina em geral, existem vários assim, níveis na América Latina. Né? Tem desde da Argentina, que está cometendo novamente os mesmos erros de intervencionismo, está tendo a situação tão dramática que está tendo que negociar um novo pacote com a FMI de um pacote anterior de apenas 2 anos que ela não cumpriu. Então, é uma situação bastante periclitante, até países que estão bem, assim, como Colômbia, como o próprio Chile, que está também com juros bastante baixos. Então, tem uma tendência. Agora, como o Brasil ou a América Latina, acho que a sua pergunta também é como veículo de investimento, a gente continua achando que não vai ser um veículo de investimento internacional, particularmente Brasil. Você tem questionamentos de ESG, né, que é ambiental, social e governança, e a Ásia está apresentando mais crescimento como mercado emergente e mais opções, de novo, também em tecnologia. Tá? De novo, isso não é problema para nós gerarmos valor em Brasil. Eu acho, inclusive, que há um grande preconceito em relação ao Brasil, há um grande desconhecimento também no Brasil. Quando você se debruça sobre o Brasil, principalmente na nossa especialidade, que é gerar alfa, na nossa especialidade de ter posições compradas, que é long, e posições vendidas, que são short, esse é o melhor ambiente possível, porque tem grande disparidade entre setores e grande disparidade entre percepção. A gente gosta de ter um desvio de percepção em relação ao mercado. Então, esse fluxo estrangeiro seria muito favorável, mas mesmo sem ele, o fluxo que vai acontecer das posições de renda fixa, que as pessoas não estão satisfeitas com a performance com juros de 2%, e os juros devem ficar baixo mais do que a média da nossa história, realmente continuam a favorecer posições de ações, e esse fluxo continua sendo brutal. Tá ótimo, Duda, obrigada. E, por fim, tem algumas perguntas sobre reabertura do retorno absoluto. Acho que, como o Duda comentou, a gente pretende reabrir o retorno absoluto ainda esse mês, por uma janela pequena, porque alguns investidores não tiveram tempo suficiente para aplicar. E um investidor aqui perguntou por que a gente recorrentemente abre e fecha o retorno absoluto e qual a capacity da estratégia. Eu acho que está bem explicado. A gente hoje podia até estar maior, mas a gente tem essa cautela de não crescer rápido demais para estar sempre tendo uma consistência de retorno. A gente sempre fala que a gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor em alguns aspectos. Então, a gente, na medida que a gente vê uma demanda e que a gente vê boas oportunidades, a gente vai fazer essas reaberturas pontuais do retorno absoluto. A gente tem aquela regra de liquidez, que eu acho que a gente já comentou bastante com os clientes, de que a gente tem que ser capaz de sair de qualquer posição em até 15 dias úteis, fazendo 25% do volume do mercado, né, para a gente poder ter aquela gestão ativa que a gente sempre comenta com vocês. A gente hoje, a posição que a gente demoraria mais tempo são 6 dias, então, assim, grosso modo, a gente poderia estar o dobro de AUM que a gente tem hoje, mas por cautela a gente vai crescendo aos poucos, então por isso que vocês vão ver aí essas reaberturas pontuais do retorno absoluto, tá? Então, ele até está perguntando, pode complementar. Completar, Isabel, assim, claro, ninguém mais do que nós gostaríamos de deixar o fundo com uma demanda enorme e aberto. Então, e a gente gostaria de facilitar o máximo possível a vida dos investidores, mas a gente está justamente protegendo os investidores. Ou seja, a gente vê oportunidades de investimento e, quando estamos expandindo, praticamente a gente está expandindo a carteira nos últimos 30, 60, 90 dias. Então, com essas oportunidades, a gente faz a abertura. A gente fez uma abertura bastante generosa comparado com o que a gente já vinha fazendo no passado. A gente abriu durante 30 dias. Ainda assim, as pessoas pediram, algumas pessoas não conseguiram participar. E como nós estamos entrando no mês, expandindo novamente, vendo oportunidades, a gente não quer fazer, talvez, de forma tão grande, mas pelo menos provavelmente 3 dias,
Em breve, a gente vai tentar comunicar também com alguma antecedência para, de novo, tudo que a gente faz é em nome do investidor. Tá? Então, anunciando o mais antecipadamente possível. Estou querendo dar só essa boa notícia. Aqui, eu já sabia que ia gerar um pouco de polêmica e dificultar a vida da Isabel, mas essa, pelo menos, é uma boa notícia. Mas, de novo, tem outros fundos abertos. Né? Tem o Equity Hedge, que são as mesmas posições de fundo absoluto, mas com risco mais moderado, um pouco menor. Tem o Long Base, que são as mesmas posições de fundo absoluto, só que com menos proteção, ele é mais long. Claro, também ele é só focado em ações e está rendendo até mais que o fundo absoluto. Claro, tem um perfil mais de ações, de um risco um pouco maior, mas o risco volatilidade de 12%, não é 8%, também acho que extremamente favorável. Então, é só esse ponto aí que a gente, o que pode parecer que a gente não está facilitando tanto a vida para o investimento, mas na verdade é para proteger o investidor, tá? Para proteger e só realmente abrir quando a gente vê perspectivas de continuar com uma rentabilidade excepcional. E a última pergunta é sobre o long and short, se a gente tem previsão para reabrir ele até o fim do ano. A princípio não, mas caso isso mude, a gente vai comunicar a vocês. Então eu peço que todos vocês entrem lá no nosso site e se cadastrem lá na mailing list para receber nossos comunicados. A gente sempre avisa com uma certa antecedência. E lembrar também que a gente está muito presente nas redes sociais, dando as nossas opiniões, enfim, tentando gerar conteúdo, lá no LinkedIn e no Instagram. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Duda. Acho que já está mais de uma hora de call. Agradecer a todos a confiança, agradecer que escutaram o call e reforçar o nosso compromisso e a nossa confiança em gerar alfa, gerar valor para os clientes, como a gente tem gerado até agora. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. E qualquer coisa, entre em contato conosco, tá? Obrigado a todos. Tchau, obrigado. Obrigado. Boa tarde. Até logo.